Vamos para cá comigo? Vamos falar sobre a cassação, o processo de cassação do deputado Glauber Braga. Falamos agora há pouco com a deputada Bia Kicis também sobre esse assunto, sobre a gravidade da cassação de um parlamentar. Mesmo que seja um parlamentar de esquerda, isso pode trazer repercussões fortíssimas e sérias para todos os parlamentares, qualquer seja o partido que ele esteja, qualquer seja a frente que ele esteja. Isso porque isso pode gerar, então, um precedente que não havia na Câmara dos Deputados ainda de cassação por quebra de decoro parlamentar. A gente está com a Sâmia, pessoal, online com a gente? Vamos chamar, então, a deputada Sâmia Bonfim. Deputada, muito boa tarde. Obrigada pela participação aqui com a gente. Importante falarmos do caso do deputado Glauber. Como eu disse, abre-se um precedente seríssimo para todos os demais parlamentares. Mas antes de falar dos demais parlamentares, vamos falar dele, porque o deputado está aí em greve de fome, lutando aí pelo que ele acredita, pelo mandato dele. Eu queria que a senhora contasse primeiro para a gente como ele está e quais são os próximos caminhos aí de vocês nessa luta aí contra a cassação. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. É um tema que não dá para ficar despercebido, né? O Glauber, ele está em greve de fome desde a última quarta-feira. Ele está apenas ingerindo água e isotônico, né, por recomendação médica. Ele está sendo acompanhado tanto pelos profissionais de saúde aqui do Departamento Médico da Câmara, mas também por uma equipe de médicos voluntários que se revezam para acompanhar o estado de saúde dele. Hoje pela manhã ele realizou uma nova bateria de exames, porque é uma situação delicada, né, dramática, ficar sem se alimentar por tanto tempo, mas é algo que tem chamado muita atenção, justamente porque é um caso também igualmente dramático e absurdo que vem acontecendo aqui na Câmara. Ele está bem de saúde dentro do possível, mas já começa a apresentar um abatimento e algum grau de debilitação física, né? Bom, somente 3% dos casos que chegaram ao Conselho de Ética ao longo da história resultaram em cassação, em perda de mandato. Quais são esses casos? Por exemplo, da ex-deputada Flor de Lis, que foi presa acusada do assassinato do próprio marido. Ou cito, por exemplo, o caso do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em função de envolvimento com corrupção, lavagem de dinheiro. Ou seja, são casos extremos e gravíssimos. E casos que são semelhantes à acusação que o Glauber recebe, nenhum deles teve punição. Foram 5 casos considerados como agressão. Um deles levou a uma censura verbal, que foi o caso do delegado da Cunha, do estado de São Paulo, por conta de uma agressão contra a esposa dele. E todos os outros 4 casos foram imediatamente arquivados. É por isso que nós chamamos atenção para a desproporcionalidade, para a injustiça e, portanto, para a perseguição política que motiva, né, a querer cassar o mandato do Glauber. E também chama a atenção para o precedente perigoso que se abre. Porque, sinceramente, se for caçar por esse motivo, quantos outros deputados também não poderão ou deverão ser caçados? Quem acompanha o Congresso Nacional sabe que momentos de briga, de agressão, eles são cotidianos, porque isso tem a ver com questões externas, inclusive, né? A gente vive um momento de forte polarização política. Existem grupos que são financiados, patrocinados para provocarem os parlamentares, como é o caso do Glauber. Aquele episódio, né, que motivou a representação, foi a 7ª vez que o militante do MBL foi atrás do Glauber. A mãe dele estava internada em estágio avançado final da doença de Alzheimer, do mal de Alzheimer. Ela faleceu 2 semanas depois. Ela estava numa situação muito difícil. Eu falo isso porque eu sou da família, eu sei bem do que se trata. E ele foi justamente na Câmara, mais uma vez, para provocar a mãe do Glauber. Então, foi o que aconteceu. Vocês estão vendo na imagem, ele retirou o parlamento, ele retirou um provocador da Câmara. É importante contextualizar porque existe uma tentativa de desumanização, como se o Glauber fosse uma pessoa completamente descontrolada, que tinha um cidadão passando pela Câmara e foi empurrado. Isso aí foi um efeito, né, de um processo que demorou muitos meses de perseguição,
esse sujeito, Gabriel Costenaro, tem um histórico, inclusive, de violência contra a mulher, tem um boletim de ocorrência que nós apresentamos durante a defesa no Conselho de Ética. Ele já foi atrás de diversos outros parlamentares de diversos partidos, então, além de injusto, desproporcional e um precedente perigoso, também pode significar uma premiação para os provocadores, um salvo-conduto para que eles vão atrás de qualquer outra pessoa para tirá-las do sério, para provocá-los e ainda serem premiados com a cassação das pessoas que eles provocaram. É uma situação muito indignante, eu acredito que é por isso também que tem gerado tanto apoio, tanta solidariedade, tanto envolvimento de artistas, de juristas, de parlamentares, para que a gente encontre uma saída política, uma solução para essa injustiça que está na mesa hoje. Nós falamos com o deputado Glauber na semana passada, eu acabei entrevistando o deputado. Eu vou até pedir para a produção vai procurando para mim o corte que o deputado Glauber me explica sobre a questão da perseguição política e qual a opinião dele sobre isso. E eu pergunto também para a deputada Sâmia o que mais fala sobre isso, perseguição política. Quem estaria perseguindo o deputado Glauber e por qual motivo? Bom, não sei se todos sabem, mas o chamado orçamento secreto, né, que foi judicializado, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive resultou por algum momento num bloqueio dessas emendas sem transparência, sem rastreabilidade. Esse nó, inclusive, só foi desfeito na última semana, a partir da votação do novo orçamento. Foi o PSOL, o nosso partido, que entrou na justiça, e o Glauber, sem dúvida, foi um dos principais nomes de denúncia contra o orçamento secreto. Ele, inclusive, chegou a ir à Polícia Federal, convocado pela polícia, para prestar depoimento na condição de testemunha, para que ele pudesse relatar tudo o que ele sabia e ele, como ex-presidente da Comissão de Legislação Participativa, pudesse relatar a manobra que foi feita para empenhar o valor dos recursos das comissões destinados para o orçamento secreto. Isso, eu não tenho a menor dúvida, incomodou muita gente poderosa aqui na Câmara, incomodou o ex-presidente da Câmara. O Glauber já teve muitos embates com ele, isso é público. O ex-presidente, no episódio, Arthur Lira, ele chegou a dizer que ficaria muito feliz de ver o Glauber fora da Câmara, fora do mandato. Teve uma ocasião que ele ameaçou chamar a Polícia Legislativa para retirar o Glauber do plenário. Então, se você conversar com qualquer pessoa, em on ou em off, aqui do Congresso Nacional, todos vão saber que não se trata do episódio do MBL. Aquilo foi um pretexto, foi uma oportunidade para poder perseguir o Glauber e dar uma punição absolutamente injusta, grotesca e desproporcional. Então, eu diria que tem a ver com esses elementos, né, que estão para além do fato em si, mas por todo um contexto de luta, de combatividade, de enfrentamento e de denúncia à corrupção que o Glauber protagonizou no último período aqui na Câmara. Agora, deputada, quais serão os caminhos a partir de agora? A gente tem uma semana parada na Câmara dos Deputados, uma semana praticamente parada no Congresso Nacional. Não vamos ter nenhuma movimentação, nem nesse caso e nenhum outro caso. Qual é o caminho agora e qual a estratégia que vai ser seguida, tanto pelo deputado Glauber quanto pelos aliados dele? Pois é, nós queremos uma saída política para essa situação, porque se tem um consenso de que é absurdo e desproporcional, e eu tenho certeza que essa leitura todos fazem, são capazes de fazer, porque os dados evidenciam, se abre um precedente muito grave, inclusive para parlamentares de outras legendas, de legendas que não gostam do Glauber, que não gostam do PSOL, precisa se encontrar uma saída política, e nós estamos persistindo por ela. Ainda há caminhos regimentais que podem apontar para uma outra saída. Nós devemos fazer um recurso à Comissão de Constituição e Justiça, pedindo a revisão do processo no Conselho de Ética. Nossa equipe de advogados está formulando esse recurso. Essa seria uma possibilidade, ou seja, voltaria ao Conselho de Ética e teria uma revisão do processo, um novo relator, mas também há outras saídas regimentais, porque pós esse recurso na CCJ, vai para a mesa diretora, ou seja, para o presidente da Câmara, que opta por qual é o momento que ele acha adequado
pautar, né, esse projeto de resolução ou essa definição de cassação. A julgar pelo método que está sendo estabelecido no caso Chiquinho Brazão, que está há mais de um ano parado na mesa diretora, me estranharia muito, eu acho que seria chocante e incompreensível para nós e para a sociedade brasileira se o processo do Glauber tivesse uma celeridade inexplicável, se fosse votado imediatamente, considerando o tempo que se demorou para votar o caso do assassinato de Marielle Franco. Então, além de desproporcional, injusto, acho que ficaria ainda mais explícito que se trata de uma perseguição. Eu torço para que não seja isso. Estamos buscando construir soluções, porque há muitas saídas políticas e regimentais para que a Câmara não passe essa vergonha, para que ela não se exponha de uma forma tão esgarçada para a sociedade brasileira, que é capaz de organizar um processo de perseguição política tão grande contra quem denuncia escândalo de corrupção. Muito francamente, quem deve ser caçado e punido é o corrupto, e não quem denuncia a corrupção. É disso que se trata e é isso que pode acontecer ao fim desse processo, se não for revisto. Deputada Sâmia, na semana passada eu conversei com o deputado Chico Alencar, ele é aliado de vocês, falou bastante sobre esse assunto e eu perguntei a ele se essa questão da greve de fome não traria mais holofotes para esse problema e não aceleraria o processo de cassação, ou seja, a greve de fome estaria irritando outros parlamentares que querem acelerar esse processo. Eu vi vários analistas de política também falando sobre isso hoje, claro. Cada um fala o que quer, né? A liberdade de expressão, ela está aí. Mas fato é que as pessoas estão comentando. Será que essa greve de fome não está prejudicando o deputado Glauber? Não vai acelerar o processo de cassação? Olha, a greve de fome foi uma opção do Glauber, como ele mesmo diz, para dar maior visibilidade para o que está acontecendo. A leitura dele, ele me disse isso hoje de manhã, quando a gente conversou, de que se ele não tivesse entrado em greve de fome, é o que aconteceria, ou seja, sem a greve de fome já estaria definitivamente consolidada a cassação, porque daí não teria repercussão, não haveria movimento de solidariedade, as pessoas não saberiam do que está acontecendo. Então foi uma opção dele, como um protesto que expõe dramaticamente o que está acontecendo na Câmara, mas também como um instrumento de pressão, não para acelerar o processo, mas para acelerar a correção da injustiça, porque é disso que se trata, né? Enquanto há uma pessoa com risco de vida na Câmara, porque também é disso que se trata, uma greve de fome, enquanto se suspende as comissões que poderiam, ainda que seja véspera de feriado, todos os trabalhadores do Brasil estão trabalhando essa semana, não há motivo para a Câmara também não trabalhar. Foi uma opção política, não nossa, mas uma opção política de quem optou para não ter sessões essa semana. Então, serve no sentido de pressionar o fim da injustiça e não pressionar para que se vote imediatamente no plenário. A nossa única pressão para que se vote imediatamente é com relação ao caso de Chiquinho Brazão. Pressão essa que nós estamos fazendo há mais de um ano e estamos sendo solenemente ignorados. Vai ficar na conta de quem quiser acelerar o processo do Glauber um atestado de injustiça e de perseguição se optar por dar um tratamento político diferenciado para um caso que não tem o menor grau de comparação. Porque nós estamos falando de um assassinato de uma vereadora e outra de alguém que reagiu a um provocador que pela 7ª vez foi provocar a mãe que estava no leito de morte. Bom, nós somos seres humanos e a gente está falando de um parlamentar, um profissional, a senhora também, mas a gente não pode deixar de destacar o fato de que, além de parlamentar, ele é marido, é filho e a senhora é a esposa do deputado Glauber. Então, obviamente, além de toda uma questão política que está envolvida nesse caso específico, tem a questão sentimental envolvida. Então, eu queria saber como é que a senhora está no meio de todo esse tumulto, de todo esse imbróglio que está acontecendo com seu marido. Sim, claro, não é fácil, até porque o papel de esposa, de deputada e de mãe do nosso filho, né? Nós temos um filho de 3 anos e 10 meses, são papéis indissociáveis, né? Não tem como
eu escolher uma das minhas faces, uma das minhas funções em determinado momento. E elas coexistem, assim, eu estou, na medida do possível, tentando dar conta de tudo, claro, com muita rede de apoio, a solidariedade tem sido fundamental. Minha mãe e minhas amigas e colegas estão me ajudando nos cuidados com o meu filho, que segue indo para a escola, segue vivendo a infância dele, né, plenamente, com os seus direitos, com a sua saúde, com a sua segurança preservadas, mas eu entendo também que eu tenho um papel político importante nesse momento, porque inevitavelmente eu acabo atuando como uma espécie de porta-voz mesmo do Glauber, considerando inclusive o estado médico, né, de saúde dele, que indica repouso, preservação da energia. Então eu acabo cuidando muito tanto desse aspecto com a imprensa, com os apoios, mas também da articulação política interna aqui da Câmara. E, enfim, tento lidar da forma, não digo melhor, da forma menos pior possível, porque não há, né, enfim, aspecto bom, elogioso de uma situação tão dramática como essa. Mas estou bem, estou focada, estou firme para tentar auxiliar no fim dessa injustiça. Bom, então eu só posso desejar à senhora uma boa jornada. Boa jornada a você e também ao deputado Glauber. E, claro, nós aqui do Metrópolis continuamos acompanhando todo esse processo e qualquer novidade, qualquer passo, por favor, nos deixe sempre informados. Muito obrigada.